Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania ao meio-dia. E eu venho aqui denunciar que a juíza criminal de Unai, afastada pelo CNJ, Ludmila Lins Grilo, está usando uma estratégia ilegal para burlar determinação do Conselho Nacional de Justiça e punição imposta pela Corregedoria Nacional de Justiça, no sentido de impedir que ela use as suas redes sociais para atacar as cortes superiores e inclusive para promover outras ilegalidades, tais como o Aglomera Brasil, que a levou a ser alvo de uma investigação inclusive criminal por afrontar e cometer basicamente um atentado contra as leis sanitárias durante a pandemia, pregando que as pessoas se aglomerassem. Ela criou a hashtag Aglomera Brasil e pregava nas redes que as pessoas não usassem máscara e ainda por cima se aglomerassem o máximo possível para contestar decisões judiciais e de governos estaduais e municipais que obrigavam as pessoas a usarem máscara e proibia aglomerações, festas, tudo isso. Essa juíza, ela desrespeitou essa decisão e foi aberta uma investigação e foi punida com uma mera advertência depois de uma investigação que procurou não criar problema. E aí ficou demonstrado como é que a leniência com gente que delinque pode gerar mais delinquência. A delinquência de Bolsonaro, que é o ídolo, o mito dessa senhora, não é? Assim como Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, o blogueiro foragido, essas pessoas reiteradamente riam da lei, debochavam da lei, infringiam a lei. E quanto mais a justiça contemporiza com esse tipo de atitude, pior é, como ficou demonstrado. Agora, o Conselho Nacional de Justiça afasta essa senhora após descobrir que, além de tudo isso que ela fazia, ela também não trabalhava. Ela dedicava o seu tempo a ministrar cursos, sabe-se lá do quê, porque de direito não poderia ser. Ela tinha um curso que ela dava, uma empresa chamada Jusdetox, não é? Ela queria desintoxicar a justiça do Estado de Direito, da verdade, não é? E criou essa Jusdetox para dar palestras, inclusive incitando as pessoas a desobedecer o judiciário, e fazia isso em horário de trabalho. Qual foi a estratégia que ela criou? A estratégia que ela criou foi basicamente a de desrespeitar a lei e afrontar as cortes superiores, dizendo que não trabalharia em regime presencial. Ela se autoconcedeu o teletrabalho para não precisar comparecer ao seu local de trabalho e ter mais tempo livre para ministrar os seus cursos, para suas atividades, participar de palestras pagas para ela pregar o desrespeito à lei. E ela ganhava dos dois lados, ganhava poupu do salário de juiz, que todos sabem que salário de juiz é um salário altíssimo, sem trabalhar. Com isso, pessoas presas chegaram a ficar quase 3 anos sem sentença, processos conclusos
centenas de processos concluídos ficavam sem sentença dela. Pessoas presas que faziam jus a ser libertadas não eram libertadas, e pessoas que deveriam ser presas não eram presas, porque essa senhora se dedicava a atividades extrajudiciais, não é? Então ela se afastou da magistratura e tomava decisões em cima do joelho, segundo o corregedor, o ministro Salomão, do CNJ. Ela tomava decisões, despachava, dava sentenças sem examinar o processo físico, confiando basicamente no que lhe dizia por telefone uma assessora que estava no local onde ela devia estar trabalhando. Então ela foi afastada e proibida de se manifestar nas redes. Mas ela encontrou uma fórmula de, violando a lei, burlar a lei usando um método que eu reputo até criminoso. Ela usou um laranja para fazer isso e eu vou mostrar isso para você em poucos minutos, mas antes eu quero fazer um pequeno retrospecto do que foi que aconteceu. Então vamos passar aqui, primeiro um pequeno retrospecto para você ver quem é essa senhora. Nunca é demais a gente mostrar qual é o modus operandi dela. Então vamos lá. Aqui uma opinião dela dada para uma criança conservadora, uma coisa bizarra aí, e ela fala para essa pessoa como ela vê a juventude. Nem tudo está perdido. Muitos falam comigo, poxa, eu tenho medo do meu filho, da minha filha entrando na faculdade, dela virar uma feminista de cabelo azul. Olha, é perfeitamente reversível isso, basta você entregar para seu filho as fontes de informação sem ideologia, né, desideologizadas, que ela vai acabar entrando no eixo, não vai se deixar levar por ideologias. Você, Carlos, a partir do momento que você entrar ali em qualquer faculdade, ninguém vai te levar na conversa, né? Ninguém vai te você não vai virar aquele cara, né, o maconheiro. E como se não bastasse, como você vê, ela é discípula de Olavo de Carvalho e uma seguidora fiel, até que foi inclusive elogiada por Olavo de Carvalho, que diz no seu perfil no Facebook, quando ele era vivo: Ludmila Lins Grilo, minha aluna, dizendo a verdade que os canalhas negam. Agradeço o link ao primo dela e também meu aluno Fábio L. Leite. Então, vamos lá. Por conta dessa disseminação dessas ideias progressistas, foi disseminada também uma ideia equivocada de que estaria havendo encarceramento em massa no Brasil. Dizendo que no Brasil se prende muito e se prende mal, enfim, o que não é verdade definitivamente. Basta a gente olhar os números. Nós temos 60 mil homicídios no Brasil e nem 8% desses homicídios são sequer desvendados. Ou seja, se 8% apenas são desvendados, menos que isso ainda culmina em uma eventual condenação, porque muitos até vão responder processo, mas não vão ser condenados porque não tem provas. Ou seja, nós não temos um encarceramento em massa, senão muitos desses milhares de homicídios deveriam ter sua autoria reconhecida e essas pessoas deveriam ser presas, mas isso não está acontecendo. Então, na verdade, nós não temos um encarceramento em massa, acontece ao contrário, nós temos uma impunidade em massa. Note-se que essa mulher, ela vê no encarceramento a solução para a questão da criminalidade. Até aí é uma opinião que muitos defendem, tal, mas na verdade é uma opinião distorcida, não é? Porque não há como atribuir a criminalidade ao baixo encarceramento, porque as prisões no Brasil estão lotadas, não cabe mais nada, são verdadeiros barris de pólvora, não é? Mas isso é só para que se veja o perfil dela. Ela também, veja só, divulgava o canal do foragido, blogueiro foragido Alan dos Santos, e fazia isso, participava de lives com ele, etc.
e agora se sabe em horário de trabalho. Inclusive, ela, por conta dessa pregação de aglomerações, ela foi alvo de uma investigação criminal, mas infelizmente o CNJ a puniu apenas com uma advertência. Então vamos ver a decisão do CNJ, que começa por fim a carreira de terror dessa mulher. A Justiça decidiu pelo afastamento da juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Lins Grilo, por ausência na comarca, baixa produtividade e manifestação política em redes sociais. A reportagem é de Marta Ferreira. Juíza do TJ de Minas Gerais, atuando na comarca de Unai, Ludmila Lins Grilo é investigada desde setembro do ano passado por conduta nas redes sociais incompatível com os seus deveres funcionais, após determinação do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. A investigação foi motivada porque em suas publicações a juíza fez críticas aos ministros do STF, além de compartilhar fake news sobre a Justiça Eleitoral. Ela acabou com o perfil bloqueado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a juíza também é alvo de outros processos administrativos no Conselho Nacional de Justiça. O caso, então, foi levado para julgamento do CNJ. Na sessão dessa terça-feira, o plenário analisou 2 reclamações envolvendo a juíza. A primeira tratou da ausência da magistrada na comarca e baixa produtividade. A segunda foi sobre a conduta inadequada da juíza nas redes sociais. Ludmila Lins Grilo fez sustentação oral por videoconferência. Ela se defendeu alegando que sofria ameaças e, por isso, não poderia trabalhar de forma presencial. Eu abri o procedimento, dei ciência dessa situação ao Tribunal de Minas, requeri a residência fora da comarca, inclusive não era só um agente ameaçador, eram mais, só que o procedimento estava em sigilo e até hoje eu suportei calada, nunca mencionei, mesmo até antes, quando eu tinha as minhas redes sociais, eu não fiz menção nunca jamais a esse procedimento, porque era uma situação em que eu estava em risco de vida. E o GSI, indagado, eu perguntei a eles, eles falaram, olha, ainda que a gente concorde com a sua remoção da comarca ou com a sua atividade fora das dependências do fórum, a gente não vai poder escrever isso no processo, porque o máximo que a gente pode fazer no âmbito da segurança institucional é te dar uma escolta. Então, a gente pode te dar uma escolta e, se você quiser, depois você faz o requerimento ao tribunal. Eu, obviamente, não aceitei a escolta, porque a escolta, evidentemente, não resolveria o meu problema de segurança física. Durante a sessão, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, leu o resultado da inspeção realizada na comarca da magistrada. Entre as irregularidades apontadas estão extravio de processos, processos paralisados, não realização de júri, baixa produtividade e ausência física da juíza. Assim, votou pelo afastamento da magistrada. As irregularidades apontadas no relatório são inúmeras. Poder-se-ia ficar descrevendo longamente, mas um fato une todas as irregularidades em clara relação de causalidade. A reclamada não cumpre seus deveres básicos, deixando de comparecer no fórum mesmo sem ter autorização para realizar teletrabalho, negligenciando a gestão do cartório e deixando de fiscalizar os atos de seus subordinados. Ao invés de priorizar a execução desses deveres de gestão, a magistrada participa de inúmeras atividades na internet, 11 desses constantes, 11 do Conselho Nacional de Justiça, participações em redes sociais, entrevistas, lives, aulas, onde se obtém remuneração em cursos pertencentes à empresa da qual é sócio. Diante disso, o plenário do CNJ, por unanimidade, decidiu pela abertura do processo administrativo disciplinar com afastamento cautelar das funções. O que é que decide fazer a juíza Ludmila Lins Grilo diante da proibição do Conselho Nacional de Justiça de não só impedi-la
de atuar nas redes sociais como de afastá-la. Ela burla essa decisão criando um perfil laranja no Twitter, que é a rede principal dela, sempre foi a rede principal dela, e essa rede foi criada com o nome dela, exatamente com o nome dela, e depois, discretamente, a frase diz: perfil de apoio da excelentíssima juíza Ludmila Lins Grilo, silenciada pelo STF, na verdade, ela foi silenciada pelo CNJ, e aqui só tem 2 postagens nesse perfil. São 2 textos escritos por ela atacando o Conselho Nacional de Justiça. Na primeira, ela diz: homens no poder censuram uma juíza mulher por puro medo do debate, e a história nos conta que, no campo das ideias, quando não se pode refutar argumentos, calar o debatedor é a pior e mais abjeta das ações, a que mal fere a própria honra. A história nos contará mais coisas em breve. Ela mente e tenta usar a sua condição de mulher para mentir mais ainda. Primeiro, que não foram homens no poder, foram homens e mulheres numa corte presidida pela ministra Rosa Weber, não é? E durante a sessão, mais 2 magistradas se pronunciaram contra ela e a condenação dela foi unânime. Em segundo lugar, eles não tentaram calá-la porque não podem refutar seus argumentos. Ela teve voz no tribunal, você acaba de ouvir um pedacinho da longa cantilena dela, dizendo-se ameaçada e não podendo trabalhar porque foi ameaçada, e houve a retorção do ministro Salomão e de todos os outros membros do Conselho Nacional de Justiça, todos os outros conselheiros do CNJ, dizendo o seguinte: todo dia juízes são ameaçados no Brasil, eles usam escolta, nem por isso eles deixam de trabalhar porque foram ameaçados. Não é? Então ela, como sempre, mente, mente, mente e mente. E na segunda manifestação, que é só isso que tem nesse perfil, fica claro que ele foi criado para dar voz a ela, desrespeitando a lei. Ela diz: eu sou associada à Associação dos Magistrados do Brasil e estou em dia com as mensalidades. Um homem silenciou minha voz nas redes sociais utilizando-se da força estatal. Ainda não vi nenhuma nota da MB, Ludmila Lins Grilo, juíza silenciada. É uma mentira asquerosa. Ela não foi silenciada por um homem, ela foi silenciada por um conselho de magistrados e presidido por uma mulher, a ministra Rosa Weber, que ratificou completamente as decisões do corregedor do CNJ, o ministro Salomão. É só isso que consta nesse perfil, um perfil criado, obviamente, com a finalidade de burlar a decisão do CNJ. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós temos que notar aqui é que isso não pode continuar acontecendo no Brasil, as pessoas debocharem das leis, mentirem descaradamente, como ela fez nessas 2 notas colocadas no Twitter, em desafio à lei que a proibiu de se manifestar. Espera-se que o CNJ tome conhecimento dessa denúncia que eu estou fazendo aqui, para que seja feita a justiça no que diz respeito a um membro do Poder Judiciário que envergonha o Poder Judiciário. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.